Disse o Senhor a Moisés e a Arão: os filhos de Israel se acamparão junto ao seu estandarte, a sua bandeira. Cada família tinha uma bandeira, um estandarte, segundo as insígnias da casa de seus pais. Ao redor, de frente para a tenda da congregação, se acamparão. Aí vai explicar a partir do verso 3, como que as tribos seriam divididas, o seu número. Aí eu queria chamar a sua atenção, verso 32, dá um salto aí com os olhos. São estes os que foram contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais. Todos os que foram contados dos arraiais, pelas suas turmas, foram 603.550. É muita gente, é muita gente. Mas os levitas não foram contados entre os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. Aí o verso 34. Assim, lembra que o verso 2 mandou eles se acamparem junto com as bandeiras. Verso 34. Assim fizeram os filhos de Israel, conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, se acamparam segundo os seus estandartes, as suas bandeiras, e assim marcharam, cada qual segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais. Ponto. Irmãos, eu sei que eu estou chovendo no molhado quando eu digo chovendo no molhado porque é uma coisa que você sabe. Mas embora eu saiba que você sabe, não significa que a gente não pode relembrar. Você sabe bem que o que a sociedade é fruto do que as famílias são. A sociedade, o governo, a liderança do mundo é um reflexo daquilo que somos dentro da nossa casa. Isso você sabe, e eu sei que você sabe, eu não estou nenhuma pretensão de falar como uma novidade. Agora eu também sei que você sabe que eu tenho a impressão, e você também deve ter, que as famílias estão cada vez mais cedo se perdendo. Cada vez mais cedo se perdendo. Cada vez mais o conselho tutelar da cidade trabalha mais. Porque cada vez mais cedo os anjinhos que temos dentro de casa, as crianças, dignas de amor e objetos de amor, tão lindas e maravilhosas, cada vez mais cedo vão se transformando em monstrinhos. E é dentro de casa que se transformam. Alguém escreveu que é dentro de casa que se formaram os maiores líderes do mundo, mas também é dentro de casa que se deformam os piores homens e mulheres do mundo. Tudo acontece ali. Por incrível que pareça, é ali. Alguém às vezes diz: a igreja perdeu fulano. Não, a igreja só é uma manifestação desse fulano que se perdeu dentro de casa. É o estágio, começa se perdendo dentro de casa, mas às vezes as pessoas não percebem, e aí ela chega e afasta da igreja. Quando ela afasta da igreja, as pessoas dizem: pastor fulano desviou, mas na verdade não desviou quando saiu da igreja, já desviou dentro de casa, dentro do lar. Você entende como é sério isso aqui? Embora eu saiba que é difícil muitas vezes de admitir, porque muitas vezes revela o meu fracasso, revela o nosso fracasso, nessas áreas que são tão difíceis e delicadas. Eu estava fazendo uma visita aqui na área do nosso poliesportivo, aqui, e saí da visita, e às vezes eu gosto, meu pai diz para mim, dizia que quando eu sou muito de pensar, sou muito, como é que fala, analítico, reflexivo, e meu pai de vez em quando me encontra pensando, ele diz: pensa muito não, pensa muito não, pensa muito não. Mas falar para mim não pensar é a mesma coisa que nada. Eu sou assim e também não quero ser diferente, tenho alegria em ser assim. E eu encontrei um rapaz aqui perto do poli, um rapaz não, um pré-adolescente, 11, 12 anos, e ele parado olhando assim, sabe quando você não está olhando para nada? Você está assim, ó. E o Alexandre, esse aqui, gosta de ver um cenário assim, provoquei uma pergunta, e eu disse para ele assim: aí filhão, o que você está pensando na vida? Você está pensando no seu futuro? O que você está pensando do futuro?
como que se uma criança de 11 anos pensasse no futuro só na minha cabeça. Criança de 11 anos não está preocupado com nada de amanhã, não está preocupado se a CEMIG vai ter energia para a casa dele, não está preocupado se vai ter arroz. Isso não é coisa de uma criança de 11, 10 anos pensar, não é verdade? Isso é coisa minha, sua, nossa, mas não de uma criança. Mas eu perguntei: o que você está pensando no futuro? O que você quer do futuro? E engraçado a resposta que eu recebi. E a resposta foi: pastor, no futuro eu não quero casar, hein? Falou para mim. Eu levei um susto. No futuro eu não quero casar. Um menino de 11, 12 anos, um pré-adolescente, olhando para o nada, e quando eu o indaguei, ele disse: no futuro eu não quero casar. Aí eu pensei: o que esse jovem garoto pré-adolescente está ouvindo dentro de casa para já, com 11 anos ou 12, já definir que não quer casamento no futuro? Você já pensou nisso? O que ele está vendo, o que ele está ouvindo, o que falaram para ele a respeito do casamento, que ele já decide: no futuro eu não quero casar. Você já parou para pensar nisso? E esse é um reflexo que a gente está tendo, irmãos, na sociedade. Um pastor me disse sobre um jovem de 13 anos que andava armado nas escolas. E eu fui pregar ontem, sexta-feira, inclusive os policiais foram fazer uma visita ali na casa do Abraão e da Lenise. A gente estava lá, o MP, e eles foram lá porque conhecem o Felipe, enfim, a história não preciso te contar toda, mas eles foram lá e foi bom para nós. A gente bateu um papo, a gente se conheceu, e eu contei para eles que um dia eu fui convidado para pregar numa escola. Eu tinha essa meta na vida, esse objetivo, sei lá, me convidava e eu ia para pregar. Eu fui numa escola e o diretor da escola chamou e falou: pastor, antes do senhor começar, aguarda um pouco, porque a gente tem notícias de que tem um adolescente armado aqui na escola. Isso não é aqui em Alto Caparó, para você ficar tranquilo. Isso aí quando eu morava lá em Conceição de Ipanema, num bairro, num lugar chamado São Luís, que é um lugar na zona rural. Eu fui pregar lá: pastor, não começa não, porque tem um garoto, a gente está sabendo de alguém armado aqui. Irmãos, 13 anos. Eu estou mostrando para você. Alguém diz assim: onde nós vamos chegar? Onde a gente vai parar? E o fato é que a gente não vai parar. A tendência, se nós não cuidarmos, é que piore. Não faça nada, vá piorar. Esse é o ponto. Tudo começa dentro da nossa casa. E eu estava lendo um dia um livro falando a respeito de Hitler, e eu fiquei pensando: você já pensou que Hitler um dia foi uma criancinha, um bebezinho? Um dia Hitler estava no colo da mãe sendo amamentado, ou pelo peito dela ou pela mamadeira. Hitler. Onde Hitler se tornou este homem tão cruel da história? Onde? Pois é na criação, é no desenvolvimento. Aí entra esse texto, né? Agora que eu vou te explicar o texto. O texto é interessante, irmãos. Vocês sabem bem que Israel não tem um exército. Israel é um exército. A filosofia de Israel até hoje é que a nação toda tem que estar preparada para combates. Quando um jovem nasce, uma criança nasce numa família, o pai já vai treinar o seu filho, para o seu filho, num possível combate nacional, o seu filho defender a sua pátria. Por isso que você vê Israel sendo tão pequeno e já foi tão combatido, né? Por exemplo, só Hitler matou 6 milhões de judeus, e os israelitas não extinguiram, não morreram totalmente, estão aí como uma nação poderosa até hoje. Você deve ter calça, por exemplo, tem uma calça com a marca Levi. Só para você, curiosidade, quem é dono dessa marca é a família de Levi, da tribo de Levi. São os israelitas que inventaram, por exemplo, o Wi-Fi. São os israelitas que inventaram tecnologias que até hoje a gente usa. São eles, uma nação que foi tão atacada. Bom, eles não têm um exército, eles são um exército. Aí vem Números capítulo 2, e aqui, uma turma de mais de 600 mil pessoas. Como que isso acontecia? Cada tribo tinha famílias, cada família tinha um pai, cada pai tinha uma bandeira. Quando a família daquele pai ia para a guerra, para o combate, o pai perdia os seus filhos no meio da guerra. Quando o pai então queria
reagrupar sua família, reagrupar os seus filhos, o pai levantava o estandarte, ou levantava a bandeira, e ele subia num lugar alto, levantava a bandeira. Os filhos que estavam no meio daquela confusão da guerra, viam o pai com a bandeira erguida, e os filhos se reagrupavam. Ao se reagrupar, reviam a estratégia para que os filhos não morressem naquele combate e não perdessem a guerra. Então o pai ficava de olho, os filhos combatendo, e quando o pai levantava a bandeira, os filhos se reagrupavam. Se o pai não ficasse atento e não levantasse a bandeira, os filhos iam se perder e seriam alvos do inimigo e morreriam na guerra. Pois é, aí vem esse texto de Números 2, dizendo que cada família devia ter o seu estandarte, a sua bandeira, porque se o pai afrouxa a bandeira, a família morre. O pai tinha que ter na mentalidade que a vitória da família naquele combate, como um exército, dependia muito de como ele enxergava, de como ele via e de como ele capacitava os seus filhos para o combate. Pois é essa razão que eu estou conversando com vocês, que nós somos pais, mãe e pai, nós somos pais de um exército. Quando Deus coloca em suas mãos um filho, Salmo 127, como flechas na mão de um guerreiro, assim os filhos na sua mocidade. Os filhos são como flechas. Você, como é que é a palavra? Como é que é isso aqui? Você afia, aponta, você prepara a flecha, você lapida a flecha, deixa ela pronta, e daqui a pouco você lança, e flecha lançada não volta mais. Você lança, e ela tem que estar preparada para ela atingir o alvo certo, porque Deus te fez um pai e uma mãe que tem que preparar o seu filho como uma flecha para atingir o alvo. Pois é, se eu, falando do meu filho, você do seu ou dos seus, se você não treina e não lapida essas flechas com qualidade e perfeição, ao atingir o alvo, ou elas errarão, ou elas serão derrotadas. Pois é, como um pai, você precisa levantar a bandeira, porque você tem que preparar um exército na sua casa. Aí eu trouxe, irmãos, pelo menos 3 coisas que os pais de um exército devem fazer. Eu queria compartilhar isso com você, embora eu saiba que você sabe disso, imagino, e eu saiba também que isso vai muito além do que eu vou dizer, mas me permita compartilhar com você pelo menos 3 características de pais que têm a mentalidade de preparar os seus filhos como um exército. Como um general prepara o soldado, esses pais, homem e mulher, têm essa mentalidade de lapidar, de treinar, porque se os filhos não forem treinados, eles morrerão no combate. Pois é. Primeira verdade, irmãos, os pais que preparam os filhos para um exército, sempre veem além do que é visto. Sempre veem além do que é visto. Um pai não pode preparar o filho para apenas a realidade que ele vê. Ele precisa preparar o filho para uma realidade além do que se vê. Só pode explicar? Posso. Eu vou usar um homem que na Bíblia eu sou admirador dele. Embora as pessoas talvez não o admirem tanto, mas eu queria que você admirasse, por isso eu falo muito dele. José de Arimateia. José de Arimateia na Bíblia, para mim, é um dos homens mais extraordinários na Bíblia, porque você sabe da história. Jesus morre e agora o seu corpo morto está ali. José de Arimateia chega e diz: eu quero o corpo de Jesus. Irmãos, quem é doido para comprar um corpo morto? Investir em Jesus quando ele está fazendo milagre? Até eu. Investir em Jesus, Jesus só está vivo? Está aqui, ó. Eu invisto grana, eu invisto tempo, eu invisto talento, eu invisto no Senhor, sou vivo, o Senhor me dá fruto. Mas quem é doido de investir num corpo morto? Só aqueles que enxergam além do que estão vendo. José de Arimateia diz: eu quero esse corpo, eu estou disposto a pagar por ele. E diz a Bíblia que o corpo está morto, né?
e ele compra, ele paga, ele está disposto a ter aquele corpo, para até se cumprir as Escrituras. E eu entendo que alguém só investe num corpo morto, alguém que acredita que este corpo vai ressuscitar. Pai, você precisa de investir nos seus filhos e treiná-los, além da realidade do que você está vendo. Eu tenho visto, irmãos, muitas vezes gente investindo na igreja enquanto a igreja está bombando. Desculpa a palavra jovial, mas você está entendendo o que eu estou falando? A igreja está avançando, o povo está animado, então eu invisto, eu ponho grana, eu ponho talento, eu ponho tempo, eu ponho dedicação, está tudo bem. Mas quando a igreja começa a regredir, os pais que não conseguem ver além do que os seus olhos contemplam, seus filhos, o próprio pai diz: filho, vamos sair da igreja, o povo aqui está desanimado, vamos embora daqui. E eu quero ver você investir numa igreja, mesmo que essa igreja esteja aos seus olhos morrendo. Gente, está todo mundo indo embora, mas filho, fique, porque esta igreja pode reviver no poder de Cristo Jesus. Está todo mundo vendo morte, mas em Cristo eu vejo vida, então permaneça, porque eu estou vendo o que os outros não estão vendo. Um pai precisa treinar o filho para além daquilo que ele está vendo. As pessoas estão treinando a geração só para aquilo que os olhos estão vendo, para esse mundo aqui. Irmãos, treine o seu filho para aquilo que vai além do visível, mas que pela fé pode ser contemplado. Eu gosto demais de Noé. Quando Noé estava construindo a arca, você lembra que não estava chovendo, não. Ele estava construindo a arca e não estava chovendo. Noé não trabalhava por aquilo que estava acontecendo, ele trabalhava por aquilo que estava para acontecer. Este é o ponto que eu quero chamar a sua atenção. Você precisa de trabalhar, dedicar a sua vida, treinar os seus filhos para o futuro que vai acontecer. Os seus olhos precisam estar lá na frente, que pela fé você pode contemplar. Esses olhos aqui, que como dizem os entendidos, que a carne há de comer, que a terra há de comer, esses olhos aqui não conseguem contemplar muita coisa. Nós precisamos contemplar com os olhos da fé. Irmãos, um pai que treina um exército, uma mãe que treina um exército, vê além do que se vê. Você consegue ver além do que seus olhos estão vendo? José de Arimateia viu, Noé viu, e tantos outros na Bíblia viram, além da realidade que esses olhos contemplam. Pois é, treine o seu filho para isso. Filho, existe algo além do que você está vendo. Igreja, tem muita gente saindo, tem muita gente abandonando, muita gente não valorizando, mas filho, fique nela, porque ela é o corpo de Cristo. Eu estou vendo o que muita gente parou de ver ou não quer ver, mas eu estou vendo, e eu quero treinar você como um guerreiro, um soldado de um exército, para que você veja o que as pessoas comuns não estão vendo. Pois é. Segunda verdade que eu quero destacar sobre o que os pais de um exército fazem, irmãos, escute essa aqui vale para nós. Os pais que treinam seus filhos como um exército sempre buscam a maturidade de seus filhos. Maturidade. Você não pode treinar moleque para entrar na guerra, porque se moleque entra na guerra, morre. Você não pode treinar criança para criança entrar na guerra, porque criança na guerra morre. Você precisa de soldado. Soldado tem que ter maturidade, tem que ter peito, tem que ter força, tem que saber do que faz e como faz e para quem está fazendo, porque senão morre. E a pergunta que eu preciso lhes fazer, pais: seus filhos estão sendo treinados para quê? Para que combate? Para que guerra? Quando muitas vezes os filhos saem de casa e é só sentar na cadeira de universidade, né? Eu recebi há algum tempo pedido no Instagram, uma conversa, e o senhor disse: pastor, eu estou desesperado, porque meu filho com 2 meses de faculdade já não quer saber de Deus mais. É os filhos que nós estamos treinando, que está fácil para a faculdade, está fácil para um professor de faculdade colocar titica na cabeça, porque nós não estamos treinando gente madura, nós estamos treinando criança. Aí, você sabe qual que são as principais características de uma pessoa madura? Pastor, será que eu sou maduro?
Eu vou te dar algumas características que imagino seriam as principais de uma pessoa madura, para você ver se você é e se os seus filhos estão sendo treinados assim. Primeiro, reconhece que não sabe de tudo. Ô, gente madura diz não sei, sem ter vergonha. Aí sobre isso, eu não sei de tudo, e eu não tenho vergonha de não saber, vou procurar saber. Agora, a pessoa imatura, ela acha que sabe de tudo. Ou eu estou pensando coisa equivocada aqui? Ou não é assim? O imaturo, ele acha que sabe de tudo, ele quer dar aula de tudo. Você pode falar de qualquer assunto, ele sabe. Política, ele é rei. Você fala de medicina, ele sabe tudo sobre medicina. O médico que sentou lá 6 anos, fora a especialização, ele não sabe tanto quanto esse sujeito imaturo diz que sabe. Família, ele sabe, ele dá aula de ser pai, mãe, vó, tio, neto, ele sabe tudo. Pois é, uma característica de alguém que amadureceu é que ele diz, eu não sei de tudo. Eu tenho ciência que eu não sei de tudo. Segundo, ele ouve mais e fala menos. Ele ouve mais e fala menos. Ô, gente, nossa geração, você acha que a geração nossa, qual é a característica? É de ouvir mais ou falar mais? Característica da nossa geração. Irmão, eu não tenho dúvidas que a nossa geração gosta bem de falar. Uma geração que fala e não ouve, se não ouve, como aprenderá o que falar? A nossa geração está assim. Uma pesquisa feita por John Maxwell, um dos maiores líderes do nosso tempo, ele disse que na nossa geração, 1 minuto é muito tempo para a nossa geração. Você vai mostrar um vídeo para um adolescente, a primeira coisa que ele olha no vídeo é o tempo do vídeo. Eu estou falando bobagem ou não é assim? Ele já olha, se o vídeo, ele olha na barrinha ali embaixo, se o vídeo extrapolar, ele já não dá conversa para você, não dá papo não. Pois é a nossa geração. Quer ver? Terceiro característica de uma pessoa madura, entende que ninguém tem a obrigação de resolver os seus problemas. O imaturo, ele acha que os outros têm que resolver o problema dele, e se o outro não resolve, ele chega cheio de pirracinha, não me ajuda, não me vê, estou aqui, ninguém está aqui para me ajudar, a igreja sumiu, esse povo diz que ama. Gente, problema, o maduro, a pessoa amadurecida, ele sabe que o problema é dele, e é ele que tem que enfrentar. Ele pode receber ajuda, mas ele não conta com ajuda, porque ele sabe, ele amadureceu, ele cresceu, ele sabe como que é a vida, ele tem que enfrentar a vida. Característico da pessoa madura. Agora, olha para a nossa geração. Olha para a nossa geração. É possível que se você não curtir a foto de uma pessoa, ela passa mal. É possível que se você passar na rua e não ver, não é maldade, você não a viu e não a cumprimentou, você está com briga dela. Fulano não gosta de mim. Irmão, muita gente não gosta de mim, está tudo bem. Quem diz que você tem que gostar? O maduro, ele é feliz, ainda que você não goste dele. Você não gosta de mim? Estou de boa, vamos seguir a vida. Agora, quem é imaturo, ele fica dependendo da aprovação do outro, ele fica buscando, aí sofre, porque quem consegue agradar? Principalmente na nossa geração. Mas uma característica, não é orgulhoso para amar e perdoar. Ele ama e diz que ama com facilidade. Ele perdoa e perdoa com mais facilidade. Ele diz, olha, eu amo você e eu estou doido para você crescer e florescer, ainda que você cresça e floresça mais do que eu estou doido para você ganhar um salário maior do que o meu, e eu não estou triste se você prosperar mais do que eu estou bem comigo. Agora o imaturo, ele quer que você cresça, mas nunca mais do que ele quer que você tenha, mas nunca mais do que ele. Se você começar a ter e crescer mais do que ele, irmão, é uma briga, às vezes até com Deus. Quer ver mais? O maduro não leva as coisas para o pessoal, ele sabe discutir no campo das ideias. Eu falo isso com conselho aqui, irmãos, no conselho cada um pode pensar diferente. Nós vamos pintar a igreja, vai pintar de quê? Azul, branco, preto, roxo, que cor? Você pode ter a sua escolha. Agora, é a maioria que prevalece. Se você quer laranjado e não foi o laranjado que venceu, saímos da reunião de boa, discutimos ideias. Nós não estamos discutindo pessoa. O maduro, ele não leva para o pessoal. Agora o imaturo, ele já está com pirracinha, ele já sai, eu quero laranja, o Cleves quer rosa, o Tiago quer preto, odeio essa turma.
imaturidade, isso é criança que faz. Gente que cresceu não é assim. Sexto, sabem assumir responsabilidade. Ô, gente, se tem uma coisa que a turma está fugindo hoje é de responsa. O maduro, ele fala, isso é responsabilidade minha, eu faço. Isso aqui, pode deixar comigo, eu não fujo dela não, eu enfrento e eu resolvo ela. Respeita as diferenças, eu gosto disso. Eu tenho colegas pastores, uns hiper power tradicionais, outros hiper power pentecostais, e eu estou no meio, eu não fico nem para um lado nem para o outro, eu estou no meio, mas eu sou amigo dessa turma. Aí eu vou para os hiper power tradicionais, eles já acham que eles estão certos, e que os hiper power pentecostais estão errados, e fica naquele, gente, eu me relaciono com todo mundo, eu estou de boa, você pode crer no que você crê, acreditar no que você acredita. Agora, eu sei em quem eu creio, eu sei em quem tenho crido, e está bom, estou satisfeito, cara. Eu não quero ser igual a você, e nem pensar igual a você, eu respeito as diferenças. A gente tem que entender que nós estamos num ambiente de diferenças. Tem gente que ama piano, tem outros que amam bateria, tem outros que amam violão, tem outros que amam, não tem problema. Nós somos diferentes, e você pode gostar do que você gosta, e eu vou gostar do que eu gosto, e seguimos a vida. Se você tivesse que gostar de tudo que eu gosto, você não precisava ter existido. Se você gosta de tudo que eu gosto, para que duas pessoas gostando da mesma coisa? Seria um desperdício de gente. Mas ainda bem que somos diferentes, um gosta de uma coisa, outro gosta de outra. Louvado seja Deus. E Deus não tem problema com isso, é a gente que caça esses problemas. O maduro fica feliz com o sucesso do próximo. Você pode prosperar, você pode ser bem sucedido. Você vê essas características opostas em Judas. Tudo que eu falei, você vê o contrário em Judas. Judas, quando Jesus era honrado, você lembra como é que Judas ficava? Uma fera. Jesus foi honrado com um perfume derramado sobre a sua cabeça. Judas olhou e falou, desperdício. A mulher gastou 300 denários com um perfume, ele vendeu Jesus por 30 denários. Olha para você ver, discurso, quando na vida é outra coisa. O maduro ri e aprende com seus próprios erros. Eu acho isso tão fantástico. O sujeito erra, ele aprende, ele ri dele mesmo. Rapaz, tropecei, eu ri, eu escorreguei, eu fiz. Ele ri dele, porque ele está bem com ele. Agora, o imaturo, se ele errar, para ele é um desespero. Por quê? Orgulho, soberba. Ele está preocupado como que os outros vão ver e julgar. Pois é, imaturidade. O maduro, eu vou te falar dessa última, sempre reconhece que pode melhorar. Pergunte a alguém que amadureci de verdade e diz assim, rapaz, estou aprendendo. Rapaz, estou aprendendo. Rapaz, estou aprendendo. Rapaz, estou aprendendo. Eu sentei um dia com o reverendo Jarbas. O Jarbas, para quem o conhece mais perto, o Jarbas é um cara que tem uma mente diferente. É como que de a cada 1000 pessoas existe um Jarbas. Isso é minha cabeça, tá? Ele é diferente, a cabeça dele é diferente. Um dia eu sentei com ele e falei, me ensina um pouquinho sobre teologia. Aí ele falou comigo assim, rapaz, como é que eu vou te ensinar? Estou aprendendo, maturidade. O maduro sabe que não sabe tudo, e por isso quer aprender. O imaturo não sabe que não sabe, e por isso acha que sabe. Conseguiram entender? É por aí. Pois é. 3 características da nossa geração, irmãos. A gente precisa buscar maturidade nos filhos, para os filhos entrar na guerra e vencer a guerra, porque se eles não vencerem a guerra, eles serão vencidos. Serem vencidos é morrer na guerra. Pois é, sabe 3 características aqui da nossa geração? Hiperacelerada. Hoje a gente quer tratar Deus como fast food. Deus, eu preciso para ontem. O Senhor não me trata de demorar uma semana não, que é muito. A nossa geração. E eu estou vendo uma geração empirraçada com Deus. Porque, ora, gente, na Bíblia tem pessoas que oraram por 20 anos, outros oraram por 60 anos, outros oraram por mais de 60 anos por uma coisa acontecer. E aí eu quero orar hoje, e já vendo hoje mesmo, quem eu acho que eu sou? A nossa geração, isso é um desespero. Eu relacionar com Deus, Deus não trata o tempo como eu trato. Talvez o que você está pedindo hoje, irmão, a notícia não é boa para você. Talvez você está pedindo hoje, Deus vai te dar daqui a 20 anos. Deus vai te atender daqui a 40 anos. O porquê? Eu não sei. Mas as possibilidades é porque Ele vai te treinar, Ele vai te preparar para a bênção. Talvez hoje você não vai estar preparado para a bênção. Eu lembro do Biné.
e minha irmã Lediana, um dia, Danilo criança, falou: pai, dá sua lavoura para mim. Me dá sua lavoura para mim. O Biné vai dar a lavoura para ele? O menino tinha lá uns 6 anos. Como é que um pai dá a lavoura para o filho de 6 anos? Ele não pode receber aquela bênção, porque se receber é prejudicial. Tem bênçãos que pedimos a Deus, Deus não pode nos dar, porque se Ele nos der é prejudicial. Então o que Ele faz? Ele vai te preparar para receber. Pode levar 20, pode levar 30, pode levar 50 anos, não sei, Deus sabe. Mas nessa geração hiperacelerada, tenso. Quer ver uma segunda característica? Carente de aprovação, irmãos. Se tem uma geração que quer aprovação, é a nossa. A gente está toda hora querendo ser aprovado, pelos outros que digo, porque Paulo vai escrever a Timóteo e diz: procura apresentar-te a Deus aprovado. Timóteo, só tem um foco na sua vida, é apresentar a Deus aprovado. Agora, o que as pessoas estão querendo? Apresentar-se e ter a aprovação dos outros. As palmas têm que ser batidas para ele. Se ele não receber aplausos da sociedade, ele não está bem. E gente, essa sociedade, não esqueça que essa sociedade preferiu Barrabás do que a Cristo. Cuidado se você está sendo aplaudido pela sociedade, pode ser que você esteja no caminho errado. Esta sociedade condenou Cristo e libertou o prisioneiro. Você está buscando a aprovação de quem? Por isso que Timóteo procura apresentar a Deus aprovado. É a ele que tem que ser aprovado. Pois é. Você quer ver uma terceira característica da nossa geração? É a terceirização da vida. Ô gente, a gente está doente, e o que eu penso? Eu estou doente, eu quero que alguém ore por mim. Estou terceirizando. Eu estou doente, eu quero que alguém ore. Estou falando que alguém orar por você é errado. Eu estou dizendo que muitas vezes eu estou terceirizando aquilo que é minha responsabilidade. Eu estou doente, ore por mim, gente. Eu estou mal, gente, cuida de mim. Gente, eu estou passando, me ajuda. Eu estou terceirizando aquilo que é minha responsabilidade. Eu sou responsável. Pois é, irmãos, nós precisamos aprender a lidar com a vida, porque viver é complexo e é para soldado. Crianças sofrem se não amadurecerem. Vamos para a terceira e última. Quer preparar o seu filho para o exército? Quer levantar a bandeira porque você tem soldados na sua casa? Sempre buscam a autenticidade de seus filhos. Um pai que prepara o filho para a guerra não quer que o filho seja quem ele é. Tem muitos pais, porque não conseguiram se tornar doutores, têm filhos e querem que os filhos sejam doutores que eles não conseguiram ser. Os filhos não podem ter identidade, não podem ter vontade, não podem ter o desejo próprio, porque o pai quer impor no filho o seu desejo, a sua vontade. Filho, você pode ser quem Deus te criou para ser. E se Deus te criou para ser um policial e não um doutor, como eu sonhei em ser, você seja um policial honesto, abençoado. Você pode ter a sua identidade. Agora a nossa geração, muitos pais frustrados querem projetar nos filhos a realização da sua frustração. Aí o que nós estamos criando? Nós não estamos criando gente, nós estamos criando marionete. Gente que é o que eu não consegui ser, e aí eu obrigo meu filho a ser. Pois é, que tenso, irmãos. Os internautas aí, vocês sabem que nós temos na internet uma coisa chamada de algoritmo. O que é algoritmo? Por exemplo, você pesquisa lá, eu quero comprar uma geladeira. Você pesquisa no Google, geladeira frost free. Você pesquisou lá, aí vai aparecer uma lista de geladeira, beleza. Depois você entra no site do G1, você entra num site de notícia. O que vai aparecer de oferta para você no cantinho da tela? Vai aparecer geladeira. Como que ele sabe que você quer geladeira? A internet trabalha com algoritmo. Ela rastreia o que você tem interesse, e o que você tem interesse ela te oferece. Por isso você vai comprar uma lavadora de pressão, você pesquisa lá, depois tudo que você vê é só lavador de pressão, Eu quero comprar um carro, aí você pesquisa, quer comprar carro tal, valor tal, e depois tudo que você entra aparece oferta daquele carro, porque a internet falou, esse rapaz, essa moça gosta disso, vamos oferecer tudo para ela disso. Existe o algoritmo social, eu li sobre isso, achei incrível, social e familiar. O que é isso? É que às vezes, você já parou para pensar que uma pessoa ortodoxa, ela só fica cada vez mais ortodoxa? Por exemplo, uma pessoa que é muito tradicional, fundamentalista,
Cada dia que passa, ela se torna mais tradicional e mais fundamentalista. Por quê? Porque a sociedade acaba fazendo isso com a gente. O sujeito tradicional, ele começa a ter amigos que pensam de forma tradicional, e cada vez isso vai atraindo. Então o grupo de amizade dele é o grupo de amizade que pensa semelhante a ele. Ele é ortodoxo, então ele pensa igual os amigos. Se você pensou fora, ele te põe à parte. Aí o que nós estamos muitas vezes falando com os filhos? Filho, se você pensar igual papai e mamãe, você tem aplauso dentro de casa, mas se você pensar diferente, nós te pomos para fora, você é rejeitado. Aqui tem que pensar igual eu. Irmãos, a gente não pode tratar os filhos assim, a gente não pode tratar a família assim. Eles têm o direito de pensar diferente, gostar de coisas diferentes, desde que elas não sejam pecado. Eles têm o direito, pois é. A Bíblia diz no Salmo 127, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos na mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Sabe o que o texto está dizendo? Feliz o homem que enche deles a sua aljava, isto é, ele está cheio de flecha, ele está cheio de filho, porque na hora que a guerra vier, seus filhos estão treinados para vencer o inimigo. Pois é. Ô irmãos, Deus te pôs numa família, e Deus quer que você treine o seu filho, sua filha, como um exército. Ô pastor, mas nós não estamos em guerra, não como essa aqui, mas nós estamos em guerra espiritual, sem sombra de dúvida. Disseram aqui já nesse púlpito, agora neste mês, o diabo não tem família e por isso quer destruir a nossa. Que verdade. Ele não tem família e por isso quer destruir a nossa. E você acha que você não está nessa guerra? Leia Efésios capítulo 6. Você vai ver a armadura que Deus tem para você. E o que está em jogo ali? Se tem guerra, algo está em jogo. O que está em jogo? A sua casa, a sua família. Se você não treinar o seu filho, a sua filha, para esse combate, seu filho vai perder a guerra. E Deus não te colocou nesta igreja, Deus não te deu a geração que te deu, os filhos que te deu, para morrerem nesse combate. Não. Seus filhos são herança do Senhor. Eles são presentes de Deus, eles são valente, guerreiro, que o inimigo chega, mas o inimigo sai derrotado, porque você tem um exército. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Pais, mamães, você tem um exército dentro de casa. Como um general cuida do exército, lute com o Rei dos Reis, para que a sua casa tenha o mais forte e mais poderoso exército possível. Porque o inimigo está aí, mas se a sua casa tiver um bom treinamento, o inimigo não o vencerá. Vamos cantar? Chamar uma nova geração aqui, nós vamos